Antes de começar as tarefas deste dia, existe uma pergunta importante que todo cristão deveria fazer a si mesmo. Quem está carregando o peso da sua vida? Parece uma pergunta simples, mas a resposta revela muito sobre o estado do nosso coração. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas passamos o dia tentando controlar tudo sozinhos. Entregamos nossas preocupações a Ele em oração, e alguns minutos depois, voltamos a carregá-las como se nada tivesse acontecido. A Bíblia nos ensina algo poderoso em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Observe que a palavra não diz para confiar em Deus apenas quando tudo está bem. Ela nos chama a confiar de todo o coração, inclusive quando não entendemos o que está acontecendo. Uma das maiores causas da ansiedade é a necessidade de entender tudo antes de confiar. Queremos saber como Deus vai agir, quando Ele vai agir e de que maneira Ele vai resolver cada situação. Mas a fé funciona de outra forma. A fé não exige respostas antes da caminhada. A fé decide caminhar porque conhece aquele que está guiando o caminho. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e seguir para um lugar que ainda seria mostrado. Abraão não recebeu um mapa detalhado. Ele recebeu uma promessa. E foi essa promessa que sustentou seus passos. Muitas vezes queremos a explicação completa, enquanto Deus está oferecendo sua direção diária. Talvez exista hoje alguma área da sua vida que esteja consumindo seus pensamentos. Um problema familiar, uma preocupação financeira, uma porta que ainda não se abriu ou uma resposta que parece demorar. Nesses momentos, o Senhor nos lembra que nossa paz não deve estar nas circunstâncias, mas na presença dEle. Quando colocamos nossa confiança em Deus, não significa que todos os problemas desaparecem imediatamente. Significa que não precisamos enfrentá-los sozinhos. E existe uma grande diferença entre carregar um peso sozinho e caminhar sabendo que Deus está sustentando você. Mas existe algo que impede muitas pessoas de experimentar essa confiança verdadeira. E é justamente sobre isso que vamos refletir na próxima parte. Uma das razões pelas quais tantas pessoas têm dificuldade em confiar plenamente em Deus é porque confundem confiança com sentimento. Elas pensam que só estão confiando quando sentem paz, quando sentem segurança ou quando conseguem enxergar uma solução próxima. Mas a Bíblia mostra que a verdadeira confiança nasce muito antes dessas coisas aparecerem. O rei Davi entendia isso. Em muitos dos salmos, ele descreve momentos de medo, perseguição, tristeza e incerteza. Em várias ocasiões, seus sentimentos estavam abalados. No entanto, ele tomava uma decisão: voltar seus olhos para Deus. Por isso declarou no Salmo 56:3: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Perceba a profundidade dessas palavras. Davi não disse: se eu não sentir medo, confiarei. Ele disse: quando o medo vier, eu escolherei confiar. Isso muda tudo. A confiança não é a ausência de medo. É a decisão de continuar acreditando em Deus, mesmo quando o medo tenta ocupar espaço no coração. Muitas vezes, esperamos que todas as dúvidas desapareçam para então descansar. Mas Deus nos ensina o caminho contrário. Primeiro confiamos, depois experimentamos a paz que vem dessa confiança. É por isso que Filipenses 4, 6, 7 nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarmos tudo a Deus em oração. Em seguida, a promessa é que a paz de Deus guardará nosso coração e nossa mente. A ordem é importante. Primeiro vem a entrega, depois vem a paz. Primeiro vem a confiança, depois vem o descanso. Muitas pessoas estão buscando a paz sem antes entregar o peso que estão carregando. Talvez você tenha acordado hoje com preocupações que voltam à sua mente repetidamente. Talvez exista uma situação que parece não avançar,
um pedido que você faz há meses ou até anos, ou uma luta silenciosa que ninguém conhece. E quanto mais você pensa nela, mais cansado fica. Mas Deus não pediu que você sustentasse sozinho aquilo que é maior do que suas forças. O Senhor nunca planejou que seus filhos vivessem esmagados pelo peso das preocupações. Em vez disso, Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. E aqui existe uma verdade que muitas vezes esquecemos. Aquilo que você entrega verdadeiramente a Deus não precisa continuar dominando seus pensamentos o dia inteiro. Quando colocamos algo nas mãos do Senhor, estamos declarando que sua capacidade é maior do que a nossa. Mas existe ainda um obstáculo muito comum que impede essa entrega completa, e ele costuma agir de forma silenciosa dentro do coração. Se você deseja aprender a descansar mais em Deus, escreva: meu futuro está nas mãos do Senhor. Existe um obstáculo silencioso que frequentemente rouba a paz das pessoas sem que elas percebam: a tentativa de controlar aquilo que pertence a Deus. Nem sempre isso acontece de forma consciente. Às vezes, a pessoa ora, entrega uma situação ao Senhor e logo depois volta a analisar o problema dezenas de vezes, procurando uma solução, imaginando cenários e tentando prever o que acontecerá amanhã. O problema é que a mente humana foi criada para confiar em Deus, não para carregar o peso de controlar todas as coisas. Quando tentamos assumir uma responsabilidade que pertence ao Senhor, o resultado quase sempre é cansaço, preocupação e inquietação. Jesus ensinou algo muito profundo sobre isso em Mateus 6. Ele perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa pergunta continua atual. Quantas vezes gastamos energia tentando resolver mentalmente situações que estão além da nossa capacidade? Quantas noites são perdidas por causa de preocupações que não mudaram absolutamente nada? Isso não significa viver de forma irresponsável. A Bíblia nos ensina a trabalhar, planejar e agir com sabedoria. Mas existe uma diferença entre fazer a nossa parte e tentar ocupar o lugar de Deus. Fazer a nossa parte produz diligência. Tentar controlar tudo produz ansiedade. Olhe para a natureza que o próprio Jesus usou como exemplo. Os pássaros não armazenam preocupações para o dia seguinte. Os lírios do campo não vivem inquietos tentando garantir sua beleza. Ainda assim, Deus cuida deles. E Cristo declara que você vale muito mais do que os pássaros e muito mais do que as flores do campo. Talvez hoje você esteja tentando carregar o peso do amanhã. Talvez esteja preocupado com algo que ainda nem aconteceu. Talvez esteja gastando forças em batalhas que Deus nunca pediu que você enfrentasse sozinho. O Senhor conhece o futuro que você ainda não consegue enxergar. Ele já está no lugar para onde você está caminhando. Uma das maiores demonstrações de fé não é fazer algo extraordinário. Muitas vezes é simplesmente descansar no cuidado de Deus quando tudo dentro de você quer se preocupar. É olhar para uma situação difícil e dizer: eu farei o que está ao meu alcance, mas aquilo que está além das minhas forças, eu colocarei nas mãos do Senhor. Porque quando Deus está cuidando de algo, você não precisa viver atormentado, tentando assumir o controle. E existe uma promessa poderosa para aqueles que aprendem essa lição. Uma promessa que pode transformar completamente a maneira como você começa cada manhã. A promessa que transforma a maneira de viver cada dia está em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Observe que a Bíblia não fala apenas de paz. Ela fala de perfeita paz. Uma paz que não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Muitas pessoas acreditam que terão paz quando os problemas acabarem, quando a situação financeira melhorar,
quando aquela porta se abrir, quando a família estiver completamente restaurada, quando receberem a resposta pela qual estão esperando. Mas Deus apresenta um caminho diferente. Ele não promete apenas paz depois da tempestade. Ele oferece paz durante a caminhada. Foi isso que Jesus demonstrou aos discípulos quando atravessavam o mar da Galileia. Uma forte tempestade surgiu, as ondas batiam contra o barco e tudo indicava perigo. Enquanto os discípulos estavam dominados pelo medo, Jesus permanecia em paz. A presença da tempestade não significava a ausência de Deus, e a presença de Deus era maior do que a força da tempestade. Muitas vezes, nossa vida se parece com aquele barco. Existem ventos contrários, existem situações que não controlamos, existem momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Porém, a questão principal não é o tamanho das ondas. A questão principal é quem está no barco com você. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele conseguiu avançar enquanto manteve os olhos em Jesus. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou espaço em seu coração. Essa é uma lição que continua válida para nós. Aquilo que ocupa nossa atenção acaba influenciando nossa fé. Se todos os dias alimentarmos apenas nossas preocupações, elas parecerão maiores. Se alimentarmos nossa confiança na palavra de Deus, nossa fé crescerá. É por isso que começar amanhã na presença do Senhor é tão importante. Antes de ouvir as notícias do mundo, ouvimos a voz de Deus. Antes de carregar os desafios do dia, lembramos das promessas dele. Antes de pensar em tudo o que pode dar errado, recordamos que existe um Deus soberano cuidando de cada detalhe. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Mas uma coisa pode mudar agora mesmo: a forma como você enfrenta este dia. Você não precisa caminhar guiado pelo medo, você pode caminhar guiado pela confiança. E é exatamente por isso que agora vamos apresentar nosso coração diante de Deus e colocar esta manhã nas mãos dele. Se você recebe essa palavra para a sua vida, escreva: a minha paz vem do Senhor. Pai amado e eterno, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença com humildade e gratidão. Antes de apresentar meus pedidos, eu quero reconhecer quem tu és. Tu és o Deus que nunca falha, o Deus que permanece fiel quando tudo ao meu redor muda, o Deus que conhece o fim desde o princípio e que continua governando todas as coisas com sabedoria e amor. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego que colocaste em mim nesta manhã. Obrigado porque, enquanto eu dormia, tu permaneceste cuidando de tudo aquilo que eu não podia controlar. A tua misericórdia me alcançou mais uma vez. E por isso, eu começo este dia reconhecendo que cada nova manhã é uma prova do teu amor e da tua fidelidade. Foi isso que Jesus demonstrou aos discípulos quando atravessavam o mar da Galileia. Uma forte tempestade surgiu, as ondas batiam contra o barco e tudo indicava perigo. Enquanto os discípulos estavam dominados pelo medo, Jesus permanecia em paz. A presença da tempestade não significava a ausência de Deus, e a presença de Deus era maior do que a força da tempestade. Muitas vezes, nossa vida se parece com aquele barco. Existem ventos contrários, existem situações que não controlamos, existem momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Porém, a questão principal não é o tamanho das ondas. A questão principal é quem está no barco com você. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele conseguiu avançar enquanto manteve os olhos em Jesus. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou espaço em seu coração. Essa é uma lição que continua válida para nós. Aquilo que ocupa nossa atenção acaba influenciando nossa fé.
Se todos os dias alimentarmos apenas nossas preocupações, elas parecerão maiores. Se alimentarmos nossa confiança na palavra de Deus, nossa fé crescerá. É por isso que começar amanhã na presença do Senhor é tão importante. Antes de ouvir as notícias do mundo, ouvimos a voz de Deus. Antes de carregar os desafios do dia, lembramos das promessas dele. Antes de pensar em tudo o que pode dar errado, recordamos que existe um Deus soberano, cuidando de cada detalhe. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Mas uma coisa pode mudar agora mesmo: a forma como você enfrenta este dia. Você não precisa caminhar guiado pelo medo. Você pode caminhar guiado pela confiança. E é exatamente por isso que agora vamos apresentar nosso coração diante de Deus e colocar esta manhã nas mãos dele. Se você recebe essa palavra para a sua vida, escreva: a minha paz vem do Senhor.